aí, pessoal, beleza? Mais um episódio aqui do Som Brothers. Eu sou João Carlos, o brother cervejeiro e vinhateiro. E eu sou Vitor Ramos, o brother advogado e viajante ainda aposentado. Pois é, Vitor, estamos todos, né, aposentados com esse Covid que não passa, mas por enquanto vamos gerando um pouquinho mais de conteúdo para publicar aí nessa internet. Hoje a gente vai falar de rolhas, Vitor, e como é que elas influenciam no vinho, né? Então, todo mundo sabe que tem vários tipos de rolha, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que é que faz o produtor escolher entre uma rolha e outra e o porquê, né? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma. Você tem alguma preferência, Vitor, de rolha? Preferência, eu vou dizer assim, depende do momento, viu, João? Se eu estiver indo pra uma praia, se eu estiver num dia que tá cheio de convidado, que eu vou abrir um vinho atrás do outro, eu prefiro a screw cap, que é aquela que você abre assim, ó, pá, de rosca, e o problema tá resolvido, é só beber. Agora, eu não vou mentir que quando eu tô a fim de beber aqueles vinhos de meditação que a gente chama, né, eu ter o momento do vinho, aí eu prefiro a rolha, aquela famosa mesmo, a mais tradicional, ter que abrir, ter que encaixar ali, tirar o pedacinho da cápsula dela, depois usar o abridor e ter aquela experiência de começar a beber o vinho já no momento de sacar a rolha, né? Pois é. Então você deu aí sua experiência como consumidor, né? E O você? consumidor está pensando dessa forma. Eu acho que é a mesma coisa. Acho que todo consumidor, no fim, pensa nisso, né? A praticidade do screw cap versus o momento. Quem não aprecia tanto o vinho assim, eu acho que prefere screw cap sempre, né? Porque aí não precisa ter trabalho de ter saca-rolha, nem de precisar. Tem outras. Você que é o viajante também tem uma vantagem no screw cap, né? Se você estiver viajando para tudo que é canto, você não precisa ficar carregando um saca-rolhas para lugar que você for, né? E agora a Isso é gente uma tem as vantagem. latinhas. Isso é uma vantagem, mas há algum tempo atrás eu já coloquei o saca-rolha como o meu item pessoal indispensável. Então ele anda junto comigo para cima e para baixo. O meu também vive na necessaire, vamos dizer assim, junto com o sabonete e a escova de dente. Exatamente. Tão indispensável quanto. Mas. E a gente ainda tem as latinhas hoje em dia, né? Que também são práticas e é um tipo de fechamento também. Mas vamos É lá. verdade. Eu vou começar aqui a falar da mais conhecida, mais tradicional, mais associada ao que o vinho simboliza. Para muitas pessoas, qualidade de vinho tem que ter esse tipo de rolha, que é a rolha de cortiça natural, né? Ela é extraída da casca do sobreiro ou do carvalho, que são plantas muito comuns em Portugal, que é o país que responsável pela maior fabricação de cortiças do mundo, né? Mas, Vitor, se a gente acha que plantar uva para fazer vinho, que leva aí pelo menos uns 5 anos para começar a produzir bem, imagine que a extração dessa casca do sobreiro e do carvalho para fazer cortiça, a primeira leva 20 a 25 anos para poder ser extraída. E Tem gente depois. que tem gente que diz até mais, viu, João? Já pesquisei coisas, a maioria diz isso aí, de 20 a 25, mas já pesquisei alguns estudos e tal, que falam até 40 anos. Imagine. E, e além disso, como eu acho que você ia falar, tem um processo aí de passo a passo para você realmente começar a ter uma rolha de qualidade. A cada 9 anos você precisa esperar, porque como é a casca, né? A gente precisa esperar que essa casca se desenvolva novamente na planta para poder fazer uma nova extração, né? E isso leva, em média, 9 anos. Então, assim, é uma produção bem complicada, né? E, assim, ainda comercialmente falando, é mais triste porque você pensa que, assim como as safras das uvas, né, que as primeiras safras em geral elas não vão dar um fruto de melhor qualidade, a casca do sobreiro também. Então, assim, normalmente só a partir da terceira vez que se faz o descortiçamento do sobreiro é que você vai ter uma rolha de mais qualidade, digamos assim. Então imagine assim, vamos fazer uma conta de padeiro, vamos dizer assim, né? Para você ter uma qualidade suficiente para ser transformado em rolhas realmente de mais valor agregado, você precisa esperar mais ou menos o quê? 25 mais 9 mais 9, 50 então anos por aí. 43 anos para 43 anos. você ter a primeira rolha de De alta qualidade, qualidade. de alta qualidade. Então, é realmente uma coisa que
seu avô tem que pensar para você. É comercialmente desalentador isso, né? Você pensar, vou começar um negócio de rolha. É como você falou, tem que começar falando assim, meu neto vai tocar isso aqui, a previdência do meu neto é eu plantando esse sobreiro. E o pior, né? 43 para a gente ter a primeira, depois a cada 10 anos, e um sobreiro vive em média uns 200 anos. Então ele gera mais ou menos o que aí? 15, 17 safras, vamos dizer assim, de cortiça. Então, Em 2 séculos. em 2 séculos, imagine. Então, se você for tirar uma média, praticamente a cada 10 anos, né? Aqui você vai ter 20 safras, vamos dizer assim. Então, é realmente uma coisa complicada. É de não conseguir imaginar quem hoje iniciaria uma plantação de sobreiro. O que nos deixa um pouco preocupado, né? Será que alguém vai levar esse negócio para frente durante muito tempo? Eu acho que, na verdade, a concentração dos fabricantes deve ter muito a ver com isso também, porque quem já tem os sobreiros operantes, vamos chamar assim, os sobreiros que estão dando safras, deve fazer uma certa reciclagem, o sobreiro que morreu, ele coloca um novo no lugar, e aí, querendo ou não, aquela empresa vai se tornando perene. Mas, realmente, alguém que decide investir dinheiro hoje para começar, é complicado. Mas a gente fala no aumento de consumo de vinho o tempo inteiro. Sim. Então você, teoricamente, vai ter um aumento no consumo de rolhas. E quem é que está plantando esse aumento? Quem está investindo nessa expansão? Até por isso, eu acho que começaram a pensar nas outras rolhas que a gente vai falar hoje, né? E muito provavelmente. Estava ficando já tão cara, né? Então, só um outro detalhe assim, que eu acho que é relevante dizer, que a extração da cortiça é o trabalho agrícola considerado mais bem pago do mundo, Vitor. Um trabalhador chega a ganhar até 120 euros por dia, na sua diária. Já que a demanda de especialização e cuidado nessa extração, ela é muito grande. Então, você realmente precisa de pessoas especializadas para poder fazer isso. Então, um bom salário, 120 euros por dia. E se a gente for traduzir em reais isso em valores de hoje, vai chegar perto dos R$ 1.000 por dia, num trabalho agrícola, que normalmente não é assim tão bem remunerado, né? Então, pro brasileiro que está ouvindo aí, tem uma noção real, é quase R$ 1.000 por dia de trabalho. Exatamente. Se o cara trabalhar 20 dias no mês, ele vai tirar 20 mil reais aí fazendo extração de cortiça. Eu acho melhor a gente investir num curso de fazer esse trabalho do que investir numa plantação disso. Sem dúvida. Pelo menos a gente colhe os frutos agora. Sem dúvida. Bom, vamos lá. Então a gente tem essa rolha natural de cortiça, que é 100% maciça de cortiça. E as vantagens principais delas, né, são a longevidade, a aderência na garrafa, a elasticidade, a permeabilidade, que permite que o vinho, como a gente inclusive falou até um pouco no último episódio de taninos, né, que a gente permite amaciar isso através da microoxigenação. Então a rolha de cortiça, é um material utilizado por isso, porque ela permite essa passagem de micropartículas de oxigênio. E impedem, obviamente, que o líquido entre em contato direto com o oxigênio para evitar a oxidação, né? Em termos de desvantagens, a principal é um defeito famoso. Eu saí de um curso de defeitos ontem, acabei, então, esse é bem falado, né? Que é a contaminação por TCA, tricloroanisol. Então, famoso buchonê. Famoso buchonê. Esse composto químico, ele é responsável por alguns aromas de mofo que tornam a bebida assim intragável, né? E como você já falou, os franceses chamam de buchonê, que é o também famoso defeito da rolha, né? Cheiro de papel. Como eu falei até em episódios anteriores, em algum episódio anterior, não me recordo agora qual, quem não sabe, esse defeito é um defeito fácil de ser percebido, né? Então quem não sabe, quem fala assim, eu acho que eu nunca ia perceber, no dia que você abrir um vinho que tá com esse defeito, você não precisa ter muita experiência não, você vai perceber que tem alguma coisa de errado. Eu digo isso porque foi o que aconteceu comigo, eu tinha curiosidade de saber, como é que percebe, será que no restaurante dá para perceber? Aí eu abri um em casa, vem na hora, papelão molhado, mofo, cachorro molhado que chamam também, né, sujo e molhado. Enfim, um cheiro que te avisa que é melhor você não beber aquele vinho. E acredite, viu, Vitor, eu, como fiz esse curso ontem, então as amostras que veio pra gente, eles extrapolam um pouco
na quantidade, né, do defeito, para que seja realmente bastante perceptível. Então eu tive o desprazer de pegar um vinho com bastante TCA e ainda de botá-lo na boca, que foi uma coisa terrível. Não, e falando em bastante TCA, foi bom você falar disso até, porque nos estudos aí da pauta, eu vi que para você perceber um vinho Bouchonnet, acho que basta 4 nanogramas da substância. Nanogramas, exatamente. É muito pouco, muito pouco. Então, eu ia falar exatamente isso. Se veio caprichado no seu, eu imagino o cheiro que não era. Caprichado. Que é feito em laboratório, né? Então eles botam uma quantidade realmente alta para você... Para não ter dúvida, né? Para não sobressair. Porque às vezes tá ali um pouquinho, aí você sente um pouquinho da fruta ainda, do vinho e tudo, mas você vê que tem uma coisa errada, mas não... com o curso de defeitos, eles botam para você... Abafa completamente a fruta e somente o cheiro do TCA aí. É terrível. Bom... Então, eles têm 2 subtipos, né, Vitor? A maciça e a aglomerada. Expliquei um pouquinho pra gente sobre elas. A maciça é quase autoexplicativo pelo nome, né? Ela é feita só de cortiça. Então, não vai incluir nada. Ela é feita... Quando você vai fazer a rolha, você pega uma espécie de chapa de cortiça que tirou da árvore, né? Como a gente já explicou, com um calibre de aproximadamente 27 milímetros. E aí você consegue fazer o furo exatamente do tamanho da rolha. E nesse caso da maciça, você vai tirar a cortiça inteira, já prontinha, vai fazer uns trabalhos para evitar a contaminação e tal, mas ela já vai sair prontinha, no diâmetro, inteira e maciça, 100% cortiça. Obviamente essas são melhores, de certa forma, e com custo mais elevado, né? Vai depender de várias questões de qualidade, mas o custo vai sair aí de 10 centavos de euro até 2 euros por rolha. Tem vinho que custa muito menos do que isso, né? Imagine. O vinho inteiro, com garrafa, com tudo. Com garrafa, com tudo, com líquido, com envelhecimento, com lucro, com tudo. E o outro tipo, que é mais barato, é um aglomerado. O que é um aglomerado? Um exemplo do que pode, né, explicar isso de forma mais clara, são as sobras da rolha maciça. Então eu falei que era uma chapa. Se você furou um cilindro numa chapa que é, digamos, retangular, vai ter toda a sobra ali da moldura, né, que ficaram os buraquinhos do cilindro que você arrancou. Essa sobra, ela é moída, digamos assim, e aí se forma por diversos tipos de pressão, usam a cola também, para formar um aglomerado de cortiça. Essa cola, inclusive, que usa, ela pode influenciar em aromas do vinho, pode prejudicar o vinho, né? E é por isso que tem muita rolha, às vezes é imperceptível, olho nu, né? Mas que a rolha é aglomerada, mas na parte que vai ficar em contato com o vinho, eles colocam a rolha maciça, porque aí não vai ter esse problema da cola entrar em contato com o vinho e acabar alterando ele. As aglomeradas, elas costumam ser menos charmosas, digamos assim, menos bonitas até, e são mais econômicas, óbvio. Então elas podem custar menos do que os 10 centavos de euro que eu falei da maciça mais barata, e por incrível que pareça, elas podem ser mais seguras em relação à contaminação do TCA que a gente falou antes. Porque como tudo para fazer ela, né, moer o resto da cortiça e juntar e usar cola e fazer todo um tratamento, acaba que nesses processos você elimina algumas possibilidades de contaminação por TCA. E nesse aspecto ela acaba sendo um pouco mais segura do que a maciça em termos, né, porque a gente vai falar também de algumas questões mais adiante aí, de como o desenvolvimento de novas tecnologias para evitar que a rolha de cortiça sofra tanto com contaminação. E inclusive quem está nos vendo pelo YouTube, né, Vitor, vai poder ver que eu tenho uma rolha exatamente que tem uma marquinha, que é essa conexão da aglomerado com a maciça que você falou, onde faz o toque com o vinho. Exatamente. Tá? Então, quem estiver ouvindo o podcast, depois se quiser dar um pulinho lá no YouTube, a gente está mostrando algumas rolhas para vocês verem. E além disso, João, para pessoas que, como eu, assim, tentam cada vez mais defender a sustentabilidade, essas rolhas de cortiça, por incrível que pareça, elas emitem menos gás carbônico do que as outras, né? Então acaba sendo uma opção mais sustentável, que acaba sendo uma vantagem perante as outras que a gente vai falar já já. E inclusive, Vitor, aí falando, para terminar essa parte que inclusive envolve mais o TCA, né? Tem um novo fabricante aí de rolhas, né? O Cork Supply, que lançou uma linha de produtos sem TCA, né, que é a Vink Taint Free, que vem com a garantia de devolução se um comprador recebe uma rolha contaminada.
Pois é. Agora a questão é como é que você vai provar isso, né? O meu vinho tá estragado por causa da rolha. Isso. Porque até para ressaltar isso pro pessoal que tá ouvindo e vendo, a contaminação por TCA ela pode ocorrer não só pela rolha. O mais comum, dizem, é ser pela rolha, mas a própria cantina, na hora da fabricação do vinho, alguma contaminação no local, em todo o processo produtivo também pode causar isso. Então tá aí a dificuldade de você definir claramente que foi a rolha que causou isso. A Cork Supply diz que ela vai levar ao laboratório, né? Você teria que guardar a garrafa, guardar a rolha e enviar para eles. Eles iam avaliar aquilo em laboratório, mas ainda assim é uma empresa que visa o lucro. Então, se ela tiver qualquer dúvida, ela vai dizer que não foi a rolha, né? Então até você porque vai manchar a imagem se acharem que foi a rolha, né? Então, já que você pode devolver o produto, mas aí cai por terra o marketing de que ele vende rolhas 100% garantidas contra o TCA. Agora, Vitor, só a título de curiosidade também para o pessoal entender que às vezes perguntam para a gente por que é que não sanitizam, né, as vinícolas. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas nas cantinas é extremamente proibido. Não é proibido por lei, é proibido pelos próprios vinicultores, né? Uhum. Chegar qualquer coisa de cloro próximo da cantina, exatamente por essa contaminação. Afinal, o TCA, né, como falei, é tricloro, então é um composto que vem também da presença do cloro, e a maioria das cantinas que realmente prezam por isso, inclusive, tem que fazer filtros de carvão ativado na água que vem da rede, para tirar completamente o cloro na hora de fazer lavagem de chão, de tanque, de barrica, de tudo que for fazer a higienização, ter 100% garantido de que não há cloro. Porque, por exemplo, né, se você lava com cloro, por mais que você enxague depois bastante uma barrica, você vai matar vários micro-organismos, porque o cloro é um sanitizante, de certa forma, mas algum cloro vai se reagir ali com a madeira que vai gerar esse TCA aí, e aí você acabou para sempre com aquela barrica ali. Você tem que se desfazer dela o quanto antes. Com certeza. E aí, seguindo, João, ainda meio que na rolha de cortiça, mas numa pegada especial, digamos assim, a gente tem a rolha de champanhe, né? A rolha de champanhe ela é feita com duas partes, que é mais ou menos as duas partes que a gente acabou de narrar. Mais ou menos não, as duas partes que a gente acabou de narrar. A parte de cima, que forma aquele cogumelo, ela é de aglomerado. E por que isso? Como aglomerado você tem um maior controle sobre a concentração, a pressão que vai estar ali, a densidade, você faz isso para ter mais rigidez nessa parte, para que seja possível você puxar a rolha até com a mão, fazer aquela pressão que todo mundo faz, sem quebrar a rolha e fica mais difícil ainda abrir um champanhe, porque já imaginou abrir um champanhe com saca-rolha pipocada que não vai dar, é até perigoso. Deve ter bastante gente sem olho hoje. Exatamente. E aí a parte que fica dentro da garrafa, ela é normalmente uma rolha maciça, né, que é grudada com essa que eu falei, que é o cogumelo, com aglomerado de cortiça. Mas é aglomerado com rolha maciça, que forma a de champanhe, que tem esse formato especial por causa da pressão, da necessidade de você movimentar mais ali na mão. E não só champanhe, né? Champanhe com certeza utiliza as maciças, mas todos os espumantes. Agora, talvez alguns espumantes mais simples utilizem ela 100% aglomerada, imagino eu, do mesmo jeito que os vinhos também. Pode ser. Inclusive os de método Charmat, mais jovens, mais simples. Isso, exatamente. Bom, aí a gente também tem a rolha sintética, né? Que chegou ao mercado no começo dos anos 90 para substituir a rolha de cortiça, talvez já porque o mercado de cortiça não está crescendo na mesma velocidade do vinho, né? Então, como é que a gente vai resolver isso? Elas são muito mais baratas, não estão vulneráveis à contaminação por TCA, porque não existe o componente madeira para poder reagir e formar o tricloro, né? E dizem que permite que o vinho seja armazenado em pé. Como ela é sintética, ela não precisa estar sendo umedecida para poder evitar o ressecamento como as de cortiça, né? Mas a durabilidade e a vedação ainda não estão 100% comprovadas, né? E assim, além desse fato de não estar 100% comprovado, tem um lado estético. Os mais tradicionalistas se revoltam com o uso desse tipo de rolha, porque além de questionarem a sua eficácia na vedação e na durabilidade, também tira um pouco do charme da madeira, da coisa que foi feita de forma mais artesanal, né? Eu inclusive, peguei logo uma rolha verde
para demonstrar aqui como uma rolha sintética, para mostrar que ela é praticamente feita de um plástico, né? É plástico, é um plástico. E eu não sou uma pessoa muito tradicional, não, mas eu não gosto dessas rolhas, porque assim, eu prefiro o screw cap, por exemplo, que assume que é metal e ponto final, que a gente vai falar em seguida, do que uma rolha que finge que é uma rolha, né? Eu não sei, eu não gosto daquela sensação de ir abrir um negócio com um saca-rolha de algo que eu sei que não é uma rolha. E uma E outra até a questão sensação é diferente. Você percebe que na hora que você encaixa o saca-rolha, parece que você tá botando uma almofada, assim, um negócio meio isso, macio demais, alguma coisa do gênero. exatamente. De olhos vendados dá pra perceber que você não tá abrindo uma rolha de verdade. E uma outra questão, João, é que ela é vendida como, digamos assim, como uma rolha que teria o mesmo efeito de impedir a oxigenação, o mesmo efeito de outras rolhas que a gente vai falar adiante, ou seja, impediria completamente, mas a gente já ouviu, inclusive, de enólogos, de pessoas que trabalham com vinho, que é o contrário. É uma Sim, sim. oxigenação violenta que Terrível, passa ali e e que que pode oxida estragar o vinho. facilmente os vinhos. Exatamente. Já falaram com a gente que oxida rapidamente o vinho bom, Seriam as piores, em tese. seriam as piores realmente. Agora, é aquela história, né? Por isso, talvez, também só se utilizem em rótulos jovens, né? Porque é aquela coisa, comprou, tomou. Para Exatamente. poder não esperar, porque senão vai oxidar de fato o vinho. Aí a gente vai para a rolha de rosca, que você já falou algumas vezes aí, a screw cap, né? Ela é feita de material metálico, alumínio em geral, e tem uma coberturazinha interna. Vou até mostrar aqui para quem está no YouTube, que vem um plástico inerte, né? Para que esse contato do vinho não toque o metal, efetivamente, porque o metal não é inerte, então passaria também aromas e sabores metálicos e tal, indicando um defeito também. Então esse plástico é inerte para que ele não tenha esse contato e também para terminar de fazer a vedação ali do contato com o oxigênio, né? Já que o metal ele vai ter, obviamente, passagem de oxigênio ali entre a garrafa, já que é rosca, né? Vai ter alguma forma de passar oxigênio, só que aí tem esse plásticozinho em cima que ele faz 100% a vedação para poder não deixar absolutamente nada passar. Ele é encontrado principalmente nos vinhos do Novo Mundo. Tem como vantagem o baixo custo de produção, facilidade de manusear, já que dispensa o uso de saca-rolha, como a gente já falou. O fato de ser reciclável também, alumínio é um material reciclável. E a possibilidade da garrafa ser guardada de pé também, pelo mesmo motivo da sintética, que você não precisa estar umedecendo a rolha. E aí sim a gente fala de zero possibilidade de contaminação por TCA, né? Porque também não tem nenhum composto de madeira na rolha para poder fazer ter Essa contaminação. reação química. Com a única ressalva que a gente já fez antes, que é zero possibilidade pela rolha, pela vedação, mas tem o risco daquele vinho estar contaminado pelo TCA por outras questões que a gente explicou, né? Contaminação como a barrica, por exemplo. Etc. E como desvantagem dessa rolha, João, a gente tem que lembrar que, apesar de, por exemplo, a Austrália e Nova Zelândia já estarem aí com 90% praticamente de seus vinhos utilizando esse tipo de vedação, você não tem ainda a comprovação de que ela aguenta, faz o vinho envelhecer bem, ou seja, garante uma longevidade boa para o vinho, porque como ela impede a microoxigenação, ela realmente veda, você não sabe ali, né, se o vinho não vai acabar ficando muito preso ali dentro, sem nenhum tipo de oxigenação, durante 20, 30, 40 anos, e de repente quando você abrir, ele pode estar desagradável. A gente não tem ainda uma experiência e uma comprovação de que o vinho envelhece bem nesse tipo de sistema. Mas dentro em breve aí eu imagino que a gente vai ter, porque já tem vinhos, principalmente australianos ali, de bastante tempo, que estão utilizando. Eu abri um 2009 Syrah australiano uma vez, e assim, a sensação é o que até a gente já falou em outro episódio, né? A screw cap seria muito indicada para um vinho onde o enólogo quer que chegue na boca do consumidor exatamente o líquido que ele botou na garrafa. Ou seja, que não tenha nenhum tipo de evolução. E a sensação era exatamente essa. O vinho estava ultra fechado, precisou ficar em contato com oxigênio bastante tempo. E aí, episódio de decanter ou aerador, tá aí para vocês ouvirem e verem qual é a reação, o que é que acontece, né? Se você deixa o vinho na taça, se você deve decantar ou não. Esse é um típico caso, esse Syrah australiano que eu bebi em 2009, 11 anos de garrafa, né? 11 anos de colheita. Ele estava bastante fechado. Ele pegaria um aerador, um decanter ou
tempo em taça, como tá lá no episódio. E aí volta também, é o que a gente falou, né? Já a rolha, você deixa o vinho evoluir enquanto ele está no tempo de garrafa. Aí é uma decisão realmente muito importante até, né, Vitor, para o produtor, ele ter que decidir. E é por isso que a gente vê muitos produtores que têm várias linhas de vinho que eles utilizam todos os tipos de rolha, né? Eles usam para alguns vinhos a rolha maciça, outras aglomerada, até sintética, talvez. Alguns preferem não utilizar sintética em nenhum caso. E utilizam o screw cap também para os vinhos que eles não querem esse contato, né? Essa possibilidade de oxigenação. Até para dar um exemplo, os vinhos naturais, inclusive, né, Vitor? Eles, em geral, seria mais indicado eles utilizarem o screw cap, os 100% naturebas, vamos dizer assim. Porque como eles não utilizam sulfito, se tiver contato com oxigênio, vai mudar e pode prejudicar vai mudar e vai estragar o vinho com facilidade, né? A gente vai concluir esse episódio mais adiante falando justamente sobre essa questão de como o produtor vai decidir. Mas a gente ainda vai inserir um outro tipo, né, de rolha, que eu vou falar agora, e um último que não dá para chamar de rolha, mas também tem uma influência. Esse é o tipo que eu vou falar, ele é utilizado hoje em dia, ele é bem mais recente, e é utilizado hoje em dia num tipo de vinho que eu gosto muito e que ainda é muito desprezado, né, que é o rosé, que é a rolha de vidro. Principalmente os vinhos rosés lá da Provence, tá bebendo um rosé aí, quem tá vendo o João, tá vendo que ele tá bebendo um rosé. Principalmente lá na Provence que eu vi os vinhos, né, da França, o rosé, de uma região tradicional, que usam essa tampa de vidro. E ela começou a ser fabricada no ano 2000, consequentemente a gente também não tem muitos estudos sobre o que acontece com o vinho, né, ao longo do tempo, mas uma das vantagens dela é que ela é completamente inerte, porque além de ser de vidro, então não vai ter oxigenação, ele tem uma vedação. Até porque a garrafa é de vidro também, né? Então, se não fosse inerte já daria problema, né? Exatamente. Já ia oxigenar pela garrafa inteira ou ter alguma interação com o material, né? Que não é o caso do vidro. E ele ainda tem tipo um lacrezinho de silicone que é para realmente não deixar passar nada. Então ela não vai se contaminar pelo TCA, de novo, pela rolha, né? Pela vedação. Tem essa boa vedação, como eu falei, e não tem contato com oxigênio. Então isso pode ser uma desvantagem se o vinho foi pensado para evoluir. E também não precisa de saca-rolha, né, Vitor? Então tem essa associação aí com o screw cap também. Apesar dos vinhos de rolha de vidro normalmente virem com a cápsula, que você normalmente usa o saca-rolha para cortar, né? Mas se você tiver qualquer outra coisa simplesmente para tirar a cápsula, ou conseguir tirar a cápsula metálica na mão, você depois abre o vinho sem precisar de saca-rolha, porque é no dedo, literalmente. E para alguns vinhos ela é escolhida, inclusive, pelo design, né? Porque fica tudo de vidro. Um rosé, por exemplo, com aquela cor bonita, ela toda de vidro, com a tampa de vidro. Fica bonito. E fica bonito. Inclusive, aqui em casa eu guardo umas dessas garrafas para servir água, porque realmente fica uma apresentação muito bonita. Fica bonito. E uma das desvantagens dela, principal talvez, além do desconhecimento, né, de como o vinho vai evoluir com ela, é o custo. Só de ser de vidro, de ser delicada, quem já pegou uma sabe como é, imagina que o custo de produção é mais elevado. Né? Sim. Inclusive vai precisar de outros tipos de máquina para o engarrafamento também, né? Porque você não pode simplesmente empurrar como você faz com a rolha de cortiça, porque você vai acabar quebrando. Então tem um processo aí industrial também, né? E falando em questão industrial, tem o lacre de cera. Você quer falar um pouco dele? Então, o lacre de cera, Vitor, é utilizado em geral mais nos vinhos que o pessoal quer muita guarda, né? O objetivo principal é aquela cápsula metálica que a gente comumente a gente vê nos vinhos, na parte de cima, que envolve ali o pescoço, a rolha da garrafa. Ela é um pouco folgada, né? Se você perceber, ela é um pouco folgada, então ela também deixa passar. Se você vai guardar um vinho por muito tempo, você coloca esse lacre de cera, porque aí você tem uma 100% da vedação, e aí nem importa muito ser a rolha de cortiça nesse caso, porque é exatamente o lacre de cera, ele por si só ele já está vedando completamente a passagem do oxigênio. É bonito, é charmoso e tudo, mas eu particularmente não gosto, porque faz uma sujeira na hora de abrir aquela garrafa, porque sai caindo um pedaço de cera para tudo que é lado, e você tentando tirar com a faca. Então assim, Uma dica que eu vou até dar aí para quem tem essa dificuldade, não resolve não 100%, até porque tem algumas que tem um recheio grande de cera, né? Então não funciona 100%. Mas para as que tem um recheio menorzinho, que é coberto com menos cera, antigamente, a primeira vez que eu fui abrir, eu tentei meio que quebrar a cera antes de abrir
com o saca-rolha. E o ideal não, é você passar o saca-rolha pela cera, que quando você puxar, ela já vai quebrar o invólucrozinho, vai puxar a rolha, e a cera vai ficar em cima da própria rolha. Então você faz menos bagunça, mas ainda assim, como você falou, vai dar uma respingada legal aí de pedacinhos de cera onde você abrir. Inclusive eu fiz isso a primeira vez, Vitor, com as garrafas da Máximo Bosch, né? Que ela vem com a cera. E eu fiz essa primeira experiência assim, e ficou fantástico, porque saiu assim, perfeito, e ainda ficou a parte de cera por volta, assim, ficou realmente foi bem interessante. A primeira vez que eu vi isso foi na África do Sul. Eu tava chegando numa vinícola chamada Annandale, que é bem pequenininha, bem artesanal, e quando eu tava indo pro caminho lá, que você tem a sala de degustação não, né, um ambiente que você degusta, tinha um cara com as garrafas assim, fazendo um gesto que ele tava cobrindo com algo, quando eu fui ver era cera mesmo, assim, quente, e ele vedando as garrafas. Aí eu perguntei o que era, ele explicou. Foi a primeira aula de lacre de cera que eu tive. Interessante. Bom, Vitor, e aí para finalizar, vamos falar da importância da rolha do vinho, né? Ao vinho, né? Então, basicamente, a importância da rolha é permitir ou não a microoxigenação para influenciar no envelhecimento, no bom envelhecimento do vinho. O tipo de rolha vai influenciar se ele deve ser guardado em pé ou deitado, como a gente já falou em cada uma, né? A cortiça maciça ou aglomerada vai influenciar na velocidade da oxigenação, da microoxigenação, né? Ou seja, você quer vinho de guarda, você vai preferir uma oxigenação mais lenta para poder ter tempo de evoluir. E os mais jovens, você pode oxigenar mais rapidamente. O screw cap tem um melhor custo, descomplica o vinho. Então, quase 90% dos vinhos australianos e neozelandeses, eles utilizam screw cap, né? Novo mundo forte aí. A rolha do vinho do Porto, né? É aquela rolha que tem uma parte plástica por cima, que a gente acabou nem falando, né? Tem a cortiça que entra na garrafa, mas tem a parte de plástica que vem por cima, que facilita retampar a garrafa, né? Já que não é comum uma pessoa pegar uma garrafa de vinho do Porto e beber inteira. Então vai guardar um pouquinho, ele se conserva melhor devido ao alto teor alcoólico, a alta concentração de fruta, né? Fortificado, então ele se conserva melhor depois de aberto também. Ele é mais difícil de oxidar, vamos colocar dessa forma. Leva mais tempo. Bom, curiosidade, 12 milhões de rolhas de cortiça são produzidas por ano. Então, 12 milhões de rolhas de cortiça querem dizer 12 milhões de garrafas, o que é muito pouco, né, Vitor, para a produção mundial. Para dar conta de tudo. A gente for tirar aqui no Brasil, o maior produtor do Brasil, que é a Miolo, fabrica em torno de 10 milhões de garrafas por ano. Então ele já consumiria todas as rolhas de cortiça, quase, se fosse utilizar tudo em cortiça pura. E aí Portugal, né, que concentra mais de 30% da área de florestas, a Espanha tem 27%, a Argélia 18%, Marrocos 11%, né, são os países que mais produzem a parte de cortiça. E lá dentro de Portugal o Alentejo se destaca, né, que mais de 80% da área de montado é como são chamadas florestas de sobreiro, né? 80% da plantação de Portugal está dentro da área do Alentejo. E 50% da produção anual de cortiça do mundo, né? Portugal, então, é um dos principais. Não, é o principal produtor. E para o pessoal que está ouvindo a gente aí, na divulgação que a gente faz no nosso Instagram, que é @sombrothers, a gente vai passar, além da arte de divulgação, que a gente dá o título e tudo que é o normal, a gente vai passar a colocar outras fotos que ilustram um pouco o que acontece, o que a gente fala no episódio. Então eu vou colocar lá uma imagem da numeração que se dá ao sobreiro, né? Então, por exemplo, quando o sobreiro ele falta 1 ano para voltar a poder ser explorado, né? Ser tirado da casca, eles numeram esse sobreiro para identificar, falta 1 ano, falta 2, falta 3, falta 4, falta 5. Então a gente vai começar a colocar essas fotos para ajudar quem está ouvindo só pelo podcast conseguir enxergar um pouco o que a gente está falando, né? Além do conteúdo adicional que a gente sempre coloca, sempre que possível a gente coloca no YouTube, no nosso canal também, Som Brothers, para facilitar também e aumentar um pouco a informação e facilitar a visualização de tudo que a gente fala aqui, né, João? É isso aí. E aproveitando o gancho, né, de falar aí do nosso canal do YouTube, do nosso perfil lá no Instagram, pedir pro pessoal, sempre que se vocês gostarem do episódio, vão lá no feed, vai ter a foto da divulgação do episódio, curte, comenta, isso é muito importante. Se vocês gostam bastante do episódio, tem lá uma opçãozinha salvar post,
que não aparece para ninguém, mas ajuda no algoritmo aí do Instagram a divulgar mais o nosso podcast, que isso é importante para a gente conseguir difundir a informação, que é o nosso projeto, né, isso, Vitor? E deixar um comentário também, se gostou, se não gostou, o que é que achou, o que é que faltou, né? Às vezes falta informação que a gente não tem como passar toda a informação num tempo de episódio que a gente tenta fazer o mais enxuto possível, né? E às vezes a gente não sabe também, né? E a gente quer aprender, né? Críticas, então correções, a gente aprende junto, vários episódios a gente já recebeu comentários adicionais, né? Ó, vocês não falaram sobre isso e aquilo, que é coisa que também agrega pra gente, né? Então a troca de informação ela é muito importante. Com certeza. Mas é isso. Então falamos aí sobre rolhas, tipos de rolha e como isso influencia no vinho. Até a próxima taça. Até a próxima taça, pessoal. Espero que tenham gostado.